Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus e a sua graça esteja com todos nós. Nesse momento nós vamos aqui estudar a nossa lição, hoje nesta manhã de segunda-feira, o Evangelho Eterno. Quero dizer para você que Apocalipse 14, verso 6, já inicia com as 3 mensagens angélicas. E durante esta semana nós estamos minuciosamente estudando de forma cuidadosa a respeito de que mensagem é essa, a mensagem eterna. Muito bem. Então, eu quero dizer para você que hoje nós temos aqui para a nossa meditação de 1 Coríntios, de Romanos, e aqui nós vamos entrar no assunto desta mensagem importante, que é uma mensagem eterna. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus nos ajude, nos ilumine, para que nós possamos entender, queridos, o que realmente Deus ele quer nos ensinar. Vamos orar? Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, os meus irmãos e eu vamos estudar a Tua Palavra. Alguns vão ouvir estes vídeos. Querido Deus, permita para que seja uma bênção, com compreensão, entendimento, e que o Espírito de Cristo, ele venha estar conosco para nos ensinar. Nós queremos aprender do Senhor a tua palavra e queremos viver, Senhor Deus, pela fé uma vida de prática, uma vida de obediência e não apenas de forma teórica. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, queridos, o Evangelho Eterno, Apocalipse 14, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho Eterno. Então, o verso 6 começa falando desse Evangelho que não é qualquer Evangelho, mas é um Evangelho Eterno, tá? Muito bem, aqui nós podemos observar que o início das 3 mensagens angélicas começa com o Evangelho Eterno. Se não compreendermos a profundidade do Evangelho, perderemos todo o sentido das 3 mensagens angélicas, tá? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso de 1 a 4, queridos, olha, Paulo, ele foi abaixo de Cristo Jesus, um dos maiores pregadores do Evangelho. E a mensagem ensinada por Paulo era a respeito da morte de Cristo, o ministério, a missão de Cristo, que culminou com a sua morte, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Essa era a ênfase da mensagem de Paulo. Paulo era o mensageiro da cruz, mensageiro do Cristo morto, ressurreto, sepultado, ressurreto, o Cristo que foi para o céu. Em Romanos, no capítulo 5, verso de 6 a 8, diz aqui que nós somos justificados gratuitamente por sua graça em Cristo Jesus, mediante a fé. Tá? Então, aqui já vem, queridos, mostrando para nós de forma clara que, embora nós fomos criados por Deus para sermos praticantes de boas obras, tá? Mas as nossas obras, elas não oferecem para nós o direito de salvação. Tá? A salvação é unicamente pela graça de Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Tá? Então funciona desta seguinte forma, Jesus veio a este mundo, ele tomou a nossa natureza, sentiu as nossas dores, ele morreu na cruz, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. E agora, quando eu e você, através do Evangelho, conhecemos a Jesus e o plano da salvação, aí nós agora aceitamos a morte de Cristo
em nosso favor, o sacrifício de Jesus em nosso favor. Então, queridos, desta forma nós somos justificados. Não porque nós temos justiça, mas Jesus imputa a sua justiça sobre nós. Entendeu? Então, ele nos justifica gratuitamente, é de graça. Nós não precisamos fazer absolutamente nada, a não ser aceitar essa dádiva, esse sacrifício, né, essa oferta de salvação que é oferecida por Cristo Jesus. Aí nós somos justificados mediante a sua graça, né? Mas Deus, ele prova o seu grande amor em nos dar Cristo, o seu Filho, para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não quer dizer que hoje, quando nós já conhecemos a Jesus, não somos mais pecadores, não é isso. Nós continuamos sendo pecadores, porque nós temos natureza pecaminosa. Mas agora, depois que nós conhecemos a Jesus, aceita Cristo Jesus e o seu sacrifício por nós, queridos, nós não vivemos mais uma vida pecaminosa, nós não vivemos mais na prática do pecado. Tá? Podemos até pecar por um acidente, né? Um momento inesperado você erra, cai. Sim, isso é chamado de pecado por acidente, mas não pecado por um vício, tá? Porque no passado a gente éramos assim, a gente amava tanto o pecado que ele se tornou um vício e a gente não poderia ficar sem ele, entendeu? Pois é, é somente mediante a graça de Cristo Jesus, tá? O Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo, por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós. Então, pela fé em seu sangue derramado e no poder da ressurreição, somos libertos da penalidade do poder do pecado. Os pensamentos de Paulo estavam imersos em Cristo. O Salvador era o centro de seu ensino e pregação. O Cristo crucificado redimiu da condenação e da culpa do passado. E Cristo ressurreto lhe deu poder para o presente, e Cristo que voltaria lhe dá esperança para o futuro. Entendeu? Então, veja só, Cristo crucificado, morto e ressuscitado, então Jesus nos justifica pela sua graça. Tá? Muito bem. Ele nos salva da culpa dos nossos pecados. Né? O Cristo Salvador, né, era o centro da pregação de Paulo. Quer dizer, a ênfase de Paulo era pregar sobre Jesus crucificado, ressurreto, tá? E o Cristo, né, que nos salvou da nossa culpa. E agora esse Cristo ressurreto, querido, ele nos dá poder para viver uma vida de santidade no presente. Tá? A vida de pecado passou, ele nos salvou, nos libertou e cancelou o nosso escrito de pecado. E agora ele nos concede o seu poder para vivermos uma vida de santidade, ou seja, uma vida de santificação, uma vida de abandono do pecado, do vício do pecado que tínhamos no passado. Entendeu? Muito bem. E quando nós temos, queridos, no nosso coração a esperança de o Cristo que vai voltar, ele nos dá o privilégio de vivermos, né, uma vida de preparação para a vida eterna. Tá? Então, esse período que nós vivemos depois que conhecemos a Jesus, né, através de uma vida de santidade, de santificação, de observância e obediência aos mandamentos de Deus pela fé, né? Então, queridos, traz para nós aí a esperança, né, da vinda do Senhor Jesus, e nós
Então, vivemos uma vida de preparação, tá? Uma vida que, por meio da fé em Cristo Jesus, na sua graça, no seu amor e na sua segunda vinda, então nós vamos vivendo aí uma vida de preparo, tá? Para encontrarmos com Jesus, tá? E nós só podemos viver essa vida de preparo, de santidade, por meio da graça de Cristo Jesus. Não pelos nossos próprios esforços, não simplesmente pelos nossos desejos, mas é unicamente por meio da graça que há em Cristo Jesus e da sua justiça, tá? Muito bem. Aqui nós temos 4 pontos importantes nessa lição para a nossa observação. Por exemplo, queridos, primeiro, nós somos justificados pela graça de Jesus, tá? Eu não mereço, você não merece. Aquilo que nós fazemos não nos dá méritos para sermos justificados, é somente pela graça de Jesus, tá? O outro ponto a graça é uma declaração da justiça de Deus, tá? Nós, na verdade, estávamos condenados à morte eterna, porque o resultado do pecado, o salário do pecado, é a morte. Então, queridos, a graça é uma declaração da justiça de Deus, do amor de Deus por nós, tá? O terceiro ponto, a graça justifica os que pela fé aceitam Jesus, tá? Então, Jesus, ele não olha para você, né, com o seu pecado, que seja muito pecado, que seja pouco pecado, né? Todos nós somos pecadores, que seja pecados muito grandes ou que seja pecado que aparentemente nem é pecado, só para deixar claro que diante de Deus pecado é pecado. Não interessa se ele é um pecado grande que nós achamos ou é um pecado pequeno. Pecado é realmente transgressão da lei de Deus e o resultado dele, sem Cristo Jesus, é morte, a morte eterna. Agora, quando nós conhecemos a Jesus e nós aceitamos a imputação da sua justiça, aí nós somos livres da condenação. Entendeu? Porque Jesus nos livra pela sua graça. Ele pagou o preço da nossa redenção na cruz, levando ali, né, os nossos pecados exatamente para nos libertar. E o quarto ponto, queridos, é que Deus demonstrou seu amor por nós enquanto nós ainda éramos pecadores, tá? Como eu disse no começo, nós somos pecadores. Tá? Mesmo que nós tenhamos aceitado a Jesus como nosso Salvador, mas nós continuamos sendo pecadores, porque nós ainda temos aí dentro de nós, né, a natureza pecaminosa. Tá? Ela só será retirada quando o Senhor Jesus voltar. Mas enquanto nós estivermos aqui e Jesus não tiver voltado, nós sempre vamos ter essa natureza pecaminosa. Porém, não quer dizer que com essa natureza pecaminosa nós vamos viver na prática do pecado, tá? Nós temos vontade, temos desejos de fazer o que é errado, de pecar, mas pela graça de Cristo, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele nos dá força e nos capacite para não vivermos aí, né, praticando pecado, tendo gosto pelo pecado, né? E até mesmo sermos viciados em pecar, porque quando a gente não conhece a Jesus é assim, quanto mais a gente peca, mais vontade a gente tem de fazer coisas erradas. Por quê? Porque a gente tem esse vício, né? A gente fica totalmente dependente do pecado, tá? Muito bem. A graça não pode ser comprada, não é obtida por mérito próprio e não é merecida, né? Como eu disse para vocês, nós não temos nenhum merecimento que nos dá o direito de chegar para Jesus e dizer: eu preciso ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu porque eu sou bonzinho, porque eu faço coisas boas, porque eu ajudo outras pessoas, entendeu? Isso não me dá o direito de ser salvo. O que me dá o direito de ser salvo é o sangue de Jesus.
é a graça de Jesus, tá? É o sacrifício de Jesus. Então, aí sim, Jesus me predestinou e você também para a salvação. Ele nos dá esse direito pelos seus méritos e não por nós, tá bom? Então, essa é a nossa lição de hoje, que Deus realmente nos abençoe, que nós possamos compreender cada vez mais a luz da palavra de Deus, né? E assim, nós vamos pedindo a Deus para Ele nos ajudar a viver uma vida harmoniosamente de acordo com os seus princípios, com a sua vontade, pelo poder da sua graça maravilhosa. Fique com Deus, tá? E até a nossa próxima lição, que é uma lição muito importante, tá? E que Deus nos abençoe. Um ótimo dia para você, uma ótima segunda-feira. Fica com Deus.